bem-vindas novamente ao Mulheres Sem Maravilha! E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para você, por favor, curta o nosso vídeo, siga o nosso canal, compartilhe com as amigas e, se possível, deixe aqui os seus comentários com opiniões e sugestões para os próximos vídeos. A nossa primeira convidada da programação especial do Setembro Amarelo é Fernanda. E Fernanda já esteve conosco outras vezes. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje. Olá, Melina, a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Um prazer estar mais uma vez com vocês. Fê, existe uma dúvida, eu acho que paira entre muitas pessoas, que é diferenciar a depressão com a tristeza. Você poderia falar pra gente aqui um pouquinho sobre quais são os sintomas da depressão? Sim. Então, quando a gente fala de depressão, né, ou de episódios depressivos, a gente está falando de alguns sintomas em específicos. Né? Então, a gente está falando de um humor deprimido, né? A gente está falando de uma apatia, né? A gente está falando de uma anedonia, né? Que é a perda, a desconexão com o prazer. Né? A gente está falando de uma diminuição de apetite, de peso, ou também pode acontecer o contrário, né? O aumento do apetite e do peso, a diminuição do sono, a insônia, a dificuldade para dormir, ou também pode ser dormir por longas horas, longos períodos e mesmo assim sentir um sono, né? Um cansaço durante o dia, um retardo ou uma agitação psicomotora, uma dificuldade de concentração, né? Sentimentos de culpa e de inutilidade, ideações suicidas, né? Isso pode acontecer, e isolamento social, né? Então são pessoas que tendem a se isolar, né? Por essa perda mesmo, né? De energia e de interesse pela vida, elas tendem a se isolar. E quando a gente fala, né? De tristeza, né? É importante a gente pensar que sentir, né? Que nós somos humanos. Então, sentir é o próprio do humano, né? Da mesma forma que a gente sente alegria, que a gente sente prazer, sentir tristeza, né? Ser afetado, né? Se permitir ser afetado quando algo acontece, isso é muito normal, né? Porque a gente sente mesmo. Mas a tristeza, ela tende a estar ligada a um objeto. Então, por exemplo, se algo acontece no meu dia, se algo acontece na minha vida, né, se acontece algo que não foi legal, não foi bacana, ou a perda de um emprego, né, ou de um relacionamento, é muito natural a pessoa sentir, mas essa tristeza está relacionada a algo que acontece. Quando a gente fala de depressão, a gente tem um humor deprimido que ele é constante, né? Ele é a maior parte do tempo e não necessariamente ligada à elaboração de uma perda, né, que a gente chama de luto, né? Então tem algumas especificidades do luto também, né, de características que são muito diferentes da depressão, né? Mas em geral, né, a tristeza e o luto, ela tem esse sentimento relacionado a algo que acontece. Já a depressão é um humor deprimido, né, sem necessariamente estar relacionado a algo. Ô Fê, a gente tinha comentado que existe um nível que se diferencia, né? Uma depressão ela pode ser leve, moderada ou grave. Como que você consegue diferenciar isso num paciente? Bom, Mel, na verdade, né, a gente olha, né, para um contexto como um todo, né? E sim, né, a depressão ela tem níveis, né? Esses sintomas eles podem se manifestar de uma forma mais leve, né, onde a pessoa ela tem uma perda de energia na realização das atividades diárias, porém ela não tem um afetamento, um prejuízo do funcionamento global, né? E de uma forma, né, moderada, grave, que daí tem um prejuízo maior. Então, na verdade, a gente olha essa história como um todo, né, o funcionamento desse paciente como um todo, como que é o movimento dele, né, geralmente diante da vida, né, para lidar com as coisas, porque existe também um movimento próprio de cada um. Mas, no geral, né, saber o quanto, né, é uma régua de prejuízo. Né? Então, o quanto, né, que esses sintomas estão prejudicando, o quanto que esse paciente está sendo prejudicado, paralisado
perante a vida, perante, né, as suas escolhas, perante as suas atividades, né? A qualidade de vida dele, como que tá? Então, na verdade, é um olhar, né, que a gente muito global, né, nesse ser como um todo, mas que a avaliação acontece em termos de prejuízo, né, nessa régua, né, onde que está o quanto que esse paciente está sendo afetado, paralisado, prejudicado, e aí sim é importante a gente, né, indicar, né, continuar a psicoterapia. Eu acho que a psicoterapia é um desses pilares de tratamento, mas também, quando é o caso, né, encaminhar para um psiquiatra, né, para o médico, para a gente também fazer esse tratamento com a medicação, né, porque os dois, dependendo do nível, caminham muito juntos. Ô Fê, e quando que você consegue identificar que o paciente ele realmente precisa de medicamento? Então, Mel, isso a gente avalia, né, caso a caso. É claro que tem pacientes que chegam num grau de depressão, né, que você percebe que não é só, né, um episódio depressivo, né, mas que aquilo está estendido pela história que ele conta, né, pelo que ele traz, informações que ele traz, né, que aqueles sintomas já estão presentes, né, ou que são recorrentes, ou que estão presentes há mais tempo e mais de um episódio, né, depressivo que a gente fala, né, cada episódio tem uma duração média, né, mais ou menos 2 semanas, mas pode se estender. Então, quando a gente percebe isso, né, então você já, né, começa a observar e percebe que tem pacientes realmente que estão muito debilitados, né, então você sabe que ali precisa, né, ser conversado sobre a possibilidade de uma medicação, né, e tem pacientes que a gente vai identificando isso mesmo com o decorrer da psicoterapia, né, então muitos, né, só com a psicoterapia, eles vão aprendendo, né, a lidar com aquilo, né, a compreender o movimento deles, né, as potencialidades, né, como que eles podem lidar com aquilo, né, então só a psicoterapia caminha, né, mas quando a gente percebe que tem um prejuízo maior, né, nesse funcionamento global, né, um sofrimento maior, né, então por algumas informações que ele traz, então é importante sim propor um tratamento em conjunto, né, tanto a psicoterapia como a medicação. Lembrando, né, Mel, que o tratamento da depressão, né, ele tem alguns pilares, né, que é a psicoterapia, que é a medicação, que é o estilo de vida, né, e que é muito o ambiente que esse paciente vive, né, familiar. Então, quando a gente atende, né, a gente olha muito esses 4 aspectos, né, então, se a gente está falando nesse tratamento, é muito importante também, né, entrar, né, e trabalhar isso na psicoterapia, né, essas questões da qualidade de vida, né, porque ter uma rotina, horários, exercício físico, alimentação, né, qualidade de sono, né, buscar uma rotina, né, que englobe tudo isso, né, uma meditação, né, um yoga, enfim, né, o que cada um sentir para si, né, mas que seja uma atividade física, porque isso também vai movimentar várias questões químicas do cérebro, né, então é muito importante, né, essa questão do apoio familiar, do ambiente familiar, né, e quando sim é o caso, né, de uma depressão moderada, de uma depressão grave, entrar também com a medicação. Eu gostaria de saber como que um familiar ou um amigo ele consegue identificar uma pessoa que esteja passando por uma situação de depressão velada, digamos assim, e se você pudesse dar algumas dicas, quais seriam? Então, né, acho que existem alguns sinais, né, então esse retraimento, né, esse isolamento, o fechamento, né, o não... então, isso é muito comum no jovem, né, e é um grande desafio, né, por exemplo, na adolescência, né, os jovens, eles estão construindo o espaço deles, né, e eles querem aquela privacidade, mas eu acho que é muito importante esse olhar, né, na família, né, se é um lugar que tem uma comunicação, então você vai perceber se tem algo muito diferente ali acontecendo, né, mas a gente tende também, né, Mel, eu acho, primeiro, né, quando a gente ama muito alguém, a gente não quer ver que esta pessoa está doente, né, que esta pessoa precisa de ajuda, né? Então essa é uma questão,
né? Então a gente também tende muitas vezes a negar a dor do outro, né? Porque a gente não quer, né, que aquele outro esteja passando por isso, né? E muitas vezes também, né, é colocado algumas, como se alguns sinais fossem características mesmo daquela pessoa, né? Então é um olhar, né, que na verdade assim, eu acho que a gente precisa olhar para o outro e falar assim, existe um sofrimento ali? Essa pessoa que está convivendo comigo está bem, né? Isso porque muitas vezes, né, pode ser confundido também, isso é muito delicado, né, de falar, né, mas é uma característica, né, um sintoma depressivo como sendo uma característica da personalidade da pessoa, né, e são coisas diferentes, né, são coisas muito distintas. Então, na verdade, o que eu acho que precisa, né, esse olhar do estar junto, né, do perceber, né, essa pessoa que está comigo, ela está bem, né, existe um sofrimento ali, né, como que tá, né, que está acontecendo, né? Então eu acho que esse olhar de perceber o outro, né, que é realmente trazer talvez essas relações de uma forma mais próxima, eu acho que isso contribui bastante. E Mel, só complementando, né, algo muito importante também, uma informação muito importante da gente trazer, né, que quando a gente fala desses sintomas da depressão, né, que o humor deprimido não necessariamente ele está ligado à diminuição da energia, né, esse retardo psicomotor, né, muitas vezes, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão atípica, né, essa pessoa ela tende a ter uma agitação psicomotora, né, então essa pessoa ela tem um humor deprimido, né, que varia, né, muitas vezes essa pessoa tem falsas demonstrações de felicidade, né, mas que não é permanente, né, então ela tem um humor, né, ela tem um humor deprimido, mas com falsas demonstrações de felicidade. Às vezes, quando algo acontece, existe uma melhora desse humor, mas ele não se estabiliza, né? Logo ele recai. E às vezes nessa depressão atípica que a gente chama, essa pessoa ela tem mais fome, né? Ela tem um aumento do apetite, né? Ela tem um aumento do sono, ela dorme super bem, né? Então muitas vezes é uma depressão que é um pouco mais difícil às vezes da gente identificar, né? Mas que pode estar dentro sim de um quadro depressivo, né? A gente às vezes ouve falar, né? Quem nunca ouviu falar de um caso de suicídio que fala assim, nossa, mas aquela pessoa, né, parecia estar tão bem, né? Tinha um emprego, nossa, estava super bem no emprego, tinha família, filhos, né? Então são pessoas às vezes que não demonstram tão facilmente ali que precisam de uma ajuda, né? Mas que uma depressão, um quadro depressivo pode sim estar ali instaurado. Ô Fê, existe um negacionismo sobre essa doença, tanto para as pessoas que têm a depressão, tanto quanto as pessoas que estão próximas daqueles que estão com a doença. E existe um preconceito e comentários que são ditos e frases que são ditas que acabam machucando muito a pessoa que está passando por esse período. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o negacionismo e também sobre o porquê que é importante prestar atenção no que se fala. Existe sim, né, Mel, um preconceito, né, ainda existe sim, né, tanto em relação à própria doença como em relação à medicação, né, existe sim, né, frases do tipo, né, isso é preguiça, né, isso, quando ele quiser ele levanta e faz, né, eu no lugar dele também estaria assim, né, essa pessoa não quer nada com nada, né, então depressão é sinônimo de fraqueza, né, a gente ouve algumas coisas que, né, que assustam muito, né, e que dificultam muito o diagnóstico e o tratamento. Tanto é que a gente tem um índice bem alto, né, de casos de depressão, de quadros depressivos que não são tratados, né, e isso é muito sério. É por isso que a gente vê também um índice de suicídio crescer todos os anos, né, então a gente vê como esse sofrimento cresce, né, então existe sim, né, alguns lugares que muitas vezes as pessoas
próximas, né, colocam essa pessoa que está doente e que é mais doloroso ainda, né? Aquela pessoa já está sofrendo, né? Eu li até uma vez um post de uma moça no Instagram, né, que ela compartilhou, né, que ela tem depressão, né, que ela está em tratamento, e ela até compartilhou o quanto ela demorou para buscar. Ela estava em terapia, mas que ela demorou 2 anos para aceitar tomar a medicação, porque ela ouvia, né, das pessoas próximas assim: ah, mas você, né, você que é, sei lá, acho que ela é vegetariana, né, você que não come carne, né, você que medita, você que faz yoga, como assim, né, você tem que sair disso sozinha, né? E ela trazia esse peso para ela e sentia muita culpa, né? Então a culpa é um sentimento que está muito presente nesse quadro também, né? Então já existe um sentimento de culpa, né, que é um dos sintomas que a gente fala. E muitas vezes as pessoas próximas, né, trazem frases, trazem dizeres que aumentam essa culpa e que colocam, né, que diminuem mais ainda, né, essa possibilidade de tratamento dessa pessoa, de buscar um tratamento, né, porque as pessoas próximas podem até perceber, né, mas o tratamento a pessoa tem que querer, né, é muito importante que a pessoa queira fazer, né, aceite fazer, faça o tratamento completo, né. Então, existem, né, achar que depressão é algo natural, né, por exemplo, é natural envelhecer e ter depressão. Não, não é, né. Então, isso muitas vezes, é falta de vitamina, né. Então, às vezes a gente ouve, não, toma tal coisa natural, né, que passa, né. Ok, pode tomar, né, algo natural, pode contribuir, mas é muito importante ter a consciência que a depressão é uma doença, né, é um quadro extremo de sofrimento e de dor, e que é muito importante, né, Mel, o apoio, né, e esse caminhar junto da família, né, do estar junto, né, do apoio mesmo, né, do incentivo, de achar que não é uma questão, que não é falta de vontade, que não é preguiça, né, mas não olhar como um sofrimento e como uma pessoa que precisa realmente de ajuda. Ô Fê, existe cura para a doença da depressão ou é algo que vai te acompanhar para o resto da vida? Então, Mel, existem casos e casos, né? Então, existem casos sim, né, que a gente pode falar de cura, né? E aí a gente, né, o que eu trago é assim a importância de procurar o tratamento quanto antes, né? Visto que a depressão, ela afeta algumas áreas do nosso cérebro muito relacionadas à memória, né? Então, a parte motora. Então, assim, é uma doença degenerativa, né? Então, quanto mais tempo sem tratar, né, mais, né, um pouco, né, mais difícil é, né? Mas, assim, a depressão, ela também pode estar relacionada a outros transtornos, né? Então, alguns casos, sim, a gente fala de cura, e aí é muito importante, né, que para chegar aí, né, o tratamento seja feito de uma forma completa. Então, o que é muito comum às vezes a gente ouvir? Eu tô parando de tomar um remédio por conta própria porque eu não estou sentindo mais, né? Tô me sentindo bem, tô me sentindo mais animada, né? Estou com pulsão de vida, com energia, então vou parar de tomar o remédio. E aí esses casos têm uma recidiva, né? Então é muito importante que a pessoa faça realmente o tratamento completo. Geralmente, né, mesmo isso é o médico psiquiatra que vai determinar, né? Mas em alguns casos, sim, olha, a gente vai fazer o tratamento por 8 meses, olha, a gente vai fazer por um tempo, né, mais prolongado. Cada caso é um caso. O importante é que essa pessoa confie no tratamento e que ela faça o tratamento inteiro, né? Fazer o tratamento completo diminui o risco de recidiva da doença, né? E aí, porque existe, né, quando pessoas que voltam muito, que a gente fala, né, dessa depressão refratária, né? E existem alguns outros casos que a depressão realmente está ligada a outros transtornos, né, a outras questões. E aí pode ser mesmo que esse paciente faça, né, que esse tratamento seja de forma constante, né, a longo prazo. Porém, né, a longo prazo, né, pode, tanto quando a gente fala de cura, né, de poder parar a medicação em determinado momento, também pode ser a longo prazo. Mas, assim, é muito importante mesmo nestes casos
onde a depressão está relacionada a um outro transtorno, né? E aí esse paciente, né, a gente não fala, né, de uma cura, mas a gente fala de um tratamento, né, mais constante. Com a psicoterapia e com o tratamento, ele consegue, né, uma qualidade de vida muito melhor, né? Ele vai aprendendo também a lidar com aquilo, se conhecendo, né, percebendo como lidar com aquelas questões, né? Então, é muito importante o que eu trago aqui, né, nessa resposta, que eu diria que é muito importante, é que as pessoas, né, que buscam ajuda, que iniciam o tratamento da depressão, que façam esse tratamento da depressão por inteiro e que busquem ajuda o quanto antes. Ô Fê, você comentou aqui com a gente sobre a questão desses sintomas atípicos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a bipolaridade, explicasse aqui para nós leigas um pouquinho sobre a questão do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele alterna episódios de depressão, né, então com sintomas depressivos, e episódios de euforia, né, que a gente chama de mania ou hipomania. Né? Mania quando os sintomas da euforia são mais intensos, e hipomania quando são um pouco menos intensos. Né? Às vezes acontece da família, né, ter uma dificuldade também de identificar isso. Né? Por quê? Porque quando essa pessoa está em um episódio de euforia, né, de mania ou hipomania, ela tende a ficar muito agitada. Né? Então acontece uma agitação extrema, né, psicomotora, né, então uma elevação dos pensamentos, né, então essa pessoa ela dorme menos, ela tem um aumento de energia muito grande, né, ela sabe aquela pessoa que pensa em fazer 1000 projetos ao mesmo tempo e ela começa a fazer 10 projetos ao mesmo tempo. Então acontece uma agitação mesmo, né, desse pensamento e da ação, podendo, né, vir também muito comum a agressividade, né, então essa pessoa ela tende, né, uma pressão por fala, né, uma fala às vezes muito desconexa, né, uma agressividade no lidar, né, com as coisas que acontecem, uma autocrítica muito prejudicada, então ela não percebe, né, o que ela está fazendo, né, é muito comum nesses momentos, né, essas pessoas terem uma perda das inibições sociais, né, então terem gastos, né, uma exposição a riscos, né, e uma potência, né, financeira, né, muito grande, né, onipotência financeira muito grande, então essas pessoas geralmente saem gastando muito, né, contraem dívidas imensas, né, então elas se expõem muito a riscos, né, muitas vezes também comumente o uso de drogas, o abuso de drogas. Então assim, imagino o que é conviver, né, pensando em família com uma pessoa, né, nesse período de euforia, né, é muito complicado. E o que acontece muitas vezes quando essa pessoa, né, passa desse período de euforia, né, e vai para um período né, um episódio depressivo, né, essa família fala, nossa, que bom, sossegou, né, e aí a família deixa lá, né, mas é muito importante, né, Mel, olhar que tanto um como o outro, né, tem um nível de sofrimento, né, e de comprometimento muito grande, né. Então é importante, né, então se existe essa oscilação, né, a gente não tem muito bem ao certo o tempo, né, de um episódio do outro, mas se tem essa oscilação, podendo entre um e outro ter, né, um período mais estável do humor, né, é muito importante olhar, né, então a bipolaridade, né, ela está sim, né, a depressão, né, os episódios depressivos estão presentes na bipolaridade também, mas existe esses momentos, né, esses períodos de euforia, né, onde a família pode falar, não, então talvez não seja, né, depressão, mas é uma doença também, né, um transtorno que precisa ser olhado e que precisa ser tratado, né, tanto com psicoterapia, né, então busque, né, um psicólogo e, né, o psicólogo vai encaminhar aí, né, para um psiquiatra para o trabalho ser feito em conjunto.
Ô Fê, então para encerrar esse nosso episódio, esse vídeo extremamente esclarecedor, maravilhoso, dessa mulher maravilhosa que tá aqui com a gente, eu queria que você encerrasse dizendo aquilo que você sentir vontade, por favor. Mel, agradeço, quero agradecer muito o convite, a oportunidade, esse espaço de estar aqui, e de falar sobre um tema tão importante, que precisa sim ser olhado, e dizer, para as pessoas, olha, procure ajuda, Então, é importante a gente tirar, esses preconceitos, essas ideias pré-formadas, de que a medicação é ruim, de que isso vai passar sozinho, de que eu vou dar um tempo, de que não quero ajuda, mas assim, se permita, ser ajudado, Então, se você, se identifica, se isso contribuiu com você, se você pode olhar a partir, do que a gente falou um pouquinho aqui, para as pessoas que estão perto de você ou para você mesmo, busque ajuda, e busque o quanto antes, porque todo mundo tem o direito, e o dever, eu diria até dever de ser feliz, de viver esta vida com prazer, Então, às vezes a gente ouve, as pessoas tão resistentes, ao tratamento, à medicação, mas depois a gente ouve assim, olha, que bom que eu consenti, porque pela primeira vez na minha vida eu estou sentindo prazer, aquela alegria de viver, E é isso que eu queria deixar aqui para as pessoas, A gente tem o direito e o dever de viver essa vida da forma mais feliz e mais plena que a gente pode. Então, busque, faça isso por você, busque ajuda, se permita, viver de uma forma mais feliz e acho que é isso. E depois de uma resposta de Fernanda como essa, a gente faz o quê? A gente só se despede, a gente agradece, Fernanda, pela sua generosidade, por todo o seu carinho, por todo o amor que a gente consegue perceber dessa sua profissão. Eu espero de verdade e eu tenho certeza que a gente vai se ver novamente. E para você, mulher, para você que assistiu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a depressão. Eu espero que a gente comece ou que a gente continue a quebrar todos esses paradigmas, esses preconceitos. E eu espero que, se de repente você identificou esses sintomas de pessoas que estejam próximas a você, que você consiga fazer alguma coisa pra gente ter aquela sensação de contribuição, aquela sensação de ajudar aqueles que nós amamos. Muito obrigada pela sua escuta, obrigada por estarmos juntas novamente. Esperamos te ver no nosso próximo episódio. Até breve!